gente vai continuar falando sobre carnaval, mas dessa vez para falar sobre o cuidado que você deve ter com materiais usados em fantasias. A Amanda Martins conversou com o alergista Marcelo Bossuar. Vamos ouvir. É carnaval, tempo de blocos, desfiles e também de sair fantasiado e com muito glitter e purpurina. Mas para 35% dos brasileiros que são alérgicos é tempo também de se preocupar com as substâncias encontradas nas fantasias e também nos adereços. Por isso, a gente vai conversar com o coordenador do Brasil Sem Alergia, o médico Marcelo Bossuar, justamente sobre os perigos por trás dos adereços de carnaval. Quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter na hora de comprar fantasia, muita gente cola glitter, né, no corpo? E nessa época do ano é muito complicado, justamente porque as pessoas elas não estão dando muita atenção ao que elas vão portar para o corpo, porque é muita alegria, muita felicidade, muita brincadeira, e consequentemente acabam colocando qualquer substância ou qualquer adereço sobre o seu corpo. Então, o que é necessário que o paciente tome cuidado? Justamente usar produtos que têm certificação pela Inmetro, adereços e fantasias, porque justamente esses produtos são feitos e são adornados, coloridos com substâncias químicas. Essas substâncias químicas elas precisam não fazer mal ao paciente, precisam ser inócuas ao paciente. E também aqueles produtos que são usados diretamente pelo corpo, que são tintas para a pintura do corpo, substâncias que vão, de certa forma, embelezar o corpo, elas precisam ter uma autorização da Anvisa. Porque se você comprar uma substância que seja pirata, uma substância que não tenha autorização do Ministério da Saúde e da Anvisa, você pode estar colocando em risco a sua vida. Ou seja, você pode se intoxicar com substâncias extremamente agressivas e que, de certa forma, podem causar vários males ao seu organismo. Então, o senhor estava falando de determinados produtos, né, que são presentes em alguns adereços? Mesmo aqueles produtos que tenham autorização da Anvisa para uso pessoal direto na pele, mesmo eles podem causar algum tipo de reação alérgica em pacientes que já são predispostos. Mas, pelo menos, se você usar uma substância que é certificada pelo Ministério da Saúde, você já está evitando o risco de se intoxicar por aquela substância. Lógico que não existe uma chance total de você não se intoxicar, mas existe uma diminuição muito grande, acaba havendo uma diminuição muito grande do risco de você se intoxicar. Mas o paciente pode também desenvolver alergia aos produtos, mesmo aqueles autorizados pela Anvisa. Tá? Isso é muito importante nós ressaltarmos. São mais de 35 tipos de substâncias que são autorizadas e que podem causar reações alérgicas. É aquela reação tardia, uma reação que ocorre 48 a 72 horas após o contato com a substância. O paciente às vezes não tem como fazer identificação imediata, porque ele só vai vir a desenvolver 2 a 3 dias depois do contato com o produto. Mas já é uma grande dica para aquele paciente que, de certa forma, usou um produto na pele, ele pode estar desenvolvendo alergia a esses mais de 35 substâncias potencialmente causadoras de processo alérgico. E quando ele constata que está com essa alergia, qual é a primeira medida que esse paciente, que esse folião tem que ter? Primeiro, não usar mais as substâncias que possam estar causando risco à vida daquele paciente. Ou seja, se ele começou a usar uma substância que ele não tem o hábito de usar, provavelmente é aquela substância que está causando. Procurar um médico, para o médico iniciar uma medicação para retirá-lo da crise, antihistamínicos, corticosteroides, outras medicações adequadas para retirar o paciente da crise. E depois que ele sair da crise, fazer um teste de contato. O que é o teste de contato? O teste de contato nós aplicamos diretamente as prováveis substâncias que venham a causar aquela reação alérgica no paciente e depois nós medimos a intensidade de reação alérgica que o paciente esteja desenvolvendo. A partir dali nós podemos saber exatamente qual é a substância e, consequentemente, orientar o paciente para evitar o uso da substância. Lembrando que tomar cuidado muito com os olhos, porque existe uma chance muito grande do paciente desenvolver a chamada úlcera de córnea,
porque se o produto começa a causar irritabilidade nos olhos do paciente, ele começa a coçar bastante e isso acaba danificando a córnea do paciente e pode até levar a problemas muito sérios oftalmológicos que precisam de uma intervenção imediata do oftalmologista para ele poder retirar o paciente da crise. Principalmente a purpurina. A purpurina é um tipo de produto que, mesmo que tenha autorização da Anvisa, ele não pode ser usado na face nem próximo dos olhos. Eu ia até perguntar exatamente assim sobre as doenças. A exposição a esses elementos pode causar alguma doença ou alguns tipos de doenças específicas, além dessa na região dos olhos? Justamente a lesão por trauma, né, diretamente do produto que é usado, que eles são feitos de microfragmentos, né, esses fragmentos entram em contato com o olho, causam um trauma no olho, e a reação inflamatória que esses fragmentos vão causar no olho também. Então o paciente acaba coçando muito o olho e isso causa lesão no olho, causando a chamada úlcera de córnea, que é algo extremamente grave e que precisa ter uma intervenção imediata do oftalmologista para que o paciente não tenha problemas futuros, inclusive a própria cegueira. E o senhor pode dar algumas dicas específicas assim para quem quer curtir, né, o carnaval sem ter dor de cabeça depois? Paciente que, de certa forma, já é sabedor que desenvolve reação, o chamado eczema de contato, a determinadas substâncias químicas, não deve usar nenhum tipo de adereço, nem substância diretamente na pele. Aqueles que, de certa forma, não têm histórico de processo alérgico dermatológico, esses podem usar com cautela, evitando o contato da face, mas sempre avaliar se o produto ele tem registro, tá? Porque isso é um grande problema. Às vezes vem um monte de produtos contrabandeados, pirateados, e o paciente começa a usar essas substâncias e se intoxica. E às vezes, para você saber o constituinte que intoxicou esse paciente é muito difícil, porque por se tratar de um produto pirateado, ele não tem aquela responsabilidade de informar no rótulo quais são as substâncias que foram usadas. Mas se por acaso você usar uma substância dessa sem ter tido uma orientação adequada, é bom você retirar o mais rápido possível essa substância do corpo e procurar um atendimento médico para que o médico possa ali monitorar e, de certa forma, fazer procedimentos que venham a desintoxicar o seu organismo. Esse foi o Dr. Marcelo Bossóis, coordenador do Brasil Sem Alergia, que hoje falou aqui com a Band News sobre os perigos por trás dos adereços de carnaval.